Olá, segundo ano A, tudo bem? Como estão? Espero que vocês e seus familiares estejam bem. Um beijo no coração, continuo morrendo de saudade de todos. Então, hoje nós vamos dar continuidade à aula da semana passada, que nós começamos a falar sobre a trilogia indianista de José de Alencar. Na oportunidade, nós falamos sobre a obra Guarani e hoje nós vamos tratar sobre a obra Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, uma obra importantíssima que costuma cair nos vestibulares e costuma cair no SSA também, certo? Então, por tal razão, nós vamos aí detalhar algumas coisas importantes sobre essa obra. Vamos lá embarcar comigo? Iracema vai tratar sobre a lenda do Ceará. Então, vai falar sobre a fundação do Ceará. Lógico que recebeu esse nome depois, né? Nós vamos entender aí, nós vamos entender a história, mas mesmo sendo uma lenda, o que precisa ficar bastante claro é que ela traz fatos históricos reais. E aí a gente vai percebendo ao longo da explicação quais são esses fatos reais. Então, nós vamos estar falando sobre uma obra do gênero romance, então foi escrito em prosa, texto longo, tá? Qual é o estilo, né? Qual é o movimento literário? Nós ainda estamos falando sobre o romantismo, porque mesmo quando a gente chegar lá no terceiro ano falando sobre o modernismo, nós ainda vamos estar nos reportando ao romantismo, porque ela foi uma escola literária muito importante. Ela sempre vai estar retornando quando nós estivermos falando das próximas escolas. Então, não adianta a gente achar que o romantismo vai nos abandonar, porque ele não vai, tá certo? Qual é o tempo? Século XVI. Qual é o espaço? O Ceará, certo? E qual é o narrador, né? O narrador, ele é em terceira pessoa, ele é escrito em terceira pessoa, então ele é um narrador observador, tá? Vamos lá comigo entender um pouco mais sobre essa obra. Nós vamos estar falando nessa obra sobre o índio e sobre o branco novamente, sobre essa questão da miscigenação, o encontro, né, o relacionamento do branco com o índio. Então, nós vamos ter aí a exaltação da natureza, os elementos naturais, eles vão estar sendo bastante exaltados. Vai haver aí um olhar sobre a questão da carta de Pero Vaz de Caminha, porque vai falar sobre os detalhes maravilhosos dessa terra exuberante, dessa terra maravilhosa, cheia de adereços, cheia de coisas exuberantes, onde nenhuma outra paisagem eles encontraram, tá bom? Então, nós vamos estar falando aí sobre o mito do bom selvagem, de Rousseau, tá bom? E nós vamos falar sobre a questão da miscigenação do povo branco com o índio. O que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos falar sobre a questão do índio guerreiro. Ele vai estar em segundo plano porque nessa obra José de Alencar vai trazer o índio, vai trazer o branco como personagem principal. Então, mesmo que ele traga o índio, mesmo que ele fale sobre a sua coragem, sobre ser um guerreiro, mas ele ainda vai estar trazendo as características do cavaleiro medieval. Se vocês puxarem pela memória, antes da gente sair da escola por causa da pandemia, quando eu falei sobre a primeira fase do modernismo, uma das coisas que eu falei foi isso, que os escritores românticos, ele reportava ao índio características do cavaleiro medieval do trovadorismo, certo? Então aqui nós ainda vamos ter o índio com essas características. Então, ele vai estar em segundo plano porque o branco, ele vai ser o personagem principal, ele vai estar sendo exaltado acima do branco, tá bom? Então, nós temos aí, ó, lá embaixo, o romantismo brasileiro recorreu ao período anterior ao nosso descobrimento, no qual o índio corresponde à figura do cavaleiro medieval. O que é que nós temos na obra Iracema? Nós temos o encontro de Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, com Martim, o europeu, o português, tá certo? O guerreiro português. E aí nós temos o quê?
Comprometido com o nacionalismo, então nós estamos ali, a questão de defender o nacionalismo, de querer quebrar a ideia de que nós somos colônia de Portugal. Então José de Alencar queria provar que o Brasil tinha a sua história própria, que tinha a sua cultura própria, que ele não era um resultado de uma colonização, onde a gente sabe que isso não é verdade. Então, comprometido com o nacionalismo e o americanismo do movimento romântico, o romance narra a lenda criada pelo próprio Alencar. Então, por ele ser cearense, ele puxou um pouco a sardinha para ele, né, para falar sobre a fundação da sua terra natal, do seu estado natal, da origem do Ceará e da civilização brasileira. Então ele vai contar, ele traz para a gente a ideia do primeiro habitante do Ceará, né? O primeiro habitante brasileiro, de origem realmente brasileira. Fruto do amor proibido entre o português Martim e a virgem Iracema, uma jovem índia. Por que amor proibido? Iracema era sacerdotisa, então uma espécie de padra, né? Ela era a figura principal, divina dos Tabajaras. Então ela era aquela pessoa referência, então ela tinha que se manter virgem, então nenhum índio da sua tribo podia ter acesso a ela, ela não podia ser desvirginada. Mas quando ela teve o primeiro acesso com Martim, ela ficou enamorada e vice-versa, ele ficou apaixonado por aquela exuberância que estava ali à frente dele. O que nós temos aí? Como nós estamos falando em colonização, nós estamos falando sobre a América, a ideia que nós temos do nome Iracema é que foi um anagrama que partiu do nome América. O que é um anagrama? É quando você pega uma palavra e a partir das letras daquela palavra você forma uma nova palavra. Então, lá embaixo, ó, se você perceber, tem América, tá certo? Que com a mudança de letras foi formado o nome Iracema, a heroína idealizada da obra de José de Alencar. Vamos dar continuidade aqui. Trata-se de um poema em prosa, então a gente vai falar aí sobre a ficção lírica. Por que ficção lírica? Porque apesar de ser um texto escrito em prosa, linhas contínuas, parágrafos, romance longo, mas ele tem muitos elementos. José de Alencar não conseguiu fugir dos elementos poéticos. Então você vai lendo a obra e você vai percebendo a musicalidade, você vai percebendo as características de um poema. Então a gente chama isso de ficção lírica. E também pela bagagem muito presente das figuras de linguagem, tá certo? Como a comparação, a metáfora, a prosopopeia ou personificação, que é quando a gente dá características humanas a elementos da natureza, tá bom? Lá embaixo eu explico o que é prosa, vocês já sabem, mas é sempre bom reforçar. Prosa é um gênero de texto escrito em parágrafos, o termo deriva do latim pros, que significa discurso livre em linha reta, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Então, o que é que ele traz? O que é que Alencar traz? Parte de um argumento histórico e o associa à lenda da fundação do Ceará. Então, o que é que ele tem? Ele tem elementos que realmente são verídicos e cria um contexto para falar como foi que o Ceará surgiu. Então, qual é o elemento histórico verdadeiro? Martim Soares Moreno realmente existiu, né? Então, o personagem principal dessa história, juntamente a Iracema, ele foi um militar português que lutou, né, contra as invasões da colonização portuguesa. Então, ele realmente existiu. Assim como o índio Poti, que a gente vai ver lá na frente, também existiu na história. Então, eles são personagens verdadeiros da história do contexto brasileiro, tá? Então, nós temos aí esse guerreiro esse guerreiro branco se apaixona por Iracema, a índia dos Tabajaras, a sacerdotisa dos Tabajaras, tá certo? No enredo existe uma das teses fundamentais do romantismo, a origem do povo brasileiro, cuja bravura e honra derivam da miscigenação do indígena com o branco, ou seja, de Iracema, o fruto que nasceu de Iracema e Martim,
tá bom? Vamos lá. Nós vamos ter aí nessa obra muitos adjetivos, então a presença dos elementos de descrição são muito presentes. O uso das figuras de linguagem, como eu já falei, né? A comparação, prosopopeia, metáfora, e uma pontuação e uma coordenação ali muito parecida com a linguagem primitiva do indígena. Tanto é que a linguagem tupi, ela é muito presente, nesse sentido ela se torna uma obra difícil de se entender. Então, para que você entenda a obra Iracema, é preciso que você pegue um exemplar que tenha nota de rodapé, para que haja a explicação das palavras que estão presentes, porque senão você não vai entender, não vai gostar da obra, tá bom? Então, que você tenha ali a internet a seu favor, para que você possa ir descobrindo qual o significado das palavras. O processo narrativo é rico em incidentes, situações que prendem a atenção do leitor até o final. Então, ela começa com incidente. Que incidente é esse? O encontro entre Iracema e Martim, que se deu pelo fato de Iracema atirar uma flecha em Martim. Então, ela estava ali no seu momento, no seu momento pessoal, quando Martim apareceu, né, observando aquela mulher maravilhosa, aquela divindade, ela se assustou e atirou uma flecha em Martim, que atingiu seu rosto. Houve ali um machucão, raspou, mas machucou, né? Então, ela ficou ali assustada e se defendeu. E o que que acontece? O que que acontece nesse encontro? Ela atira a flecha nele e vai até ele ver o que foi que aconteceu. Aí, quando ela se depara com aquela imagem de Martim, quando ela olha para Martim e se enamora, ela diz assim: o que foi que eu fiz? Né? Então, é como se ela dissesse: que cagada, com licença da palavra, né? Mas ela disse: poxa, eu fiz um negócio aqui que não foi legal. Então, ela, para que ela se desculpasse, o que que ela faz? Ela quebra a flecha para dar a entender que estava ali selando a paz entre ela e Martim. Isso nos dá a entender que o índio se torna submisso ao português. Então, se a gente pegar mesmo ao pé da letra, a gente vai perceber a submissão do índio perante o português. A descrição do cenário é esplêndida, minuciosa, a descrição é bem detalhada, tá certo? Vai falar mesmo sobre a questão de como os portugueses ficaram maravilhados quando eles chegaram ao Brasil, encantados com as belezas naturais da terra e, de certa forma, assustados com aquele monte de índio pelado, né? Uma vez que eles se vestem com milhares de roupas, que a gente já sabe ao longo da história. Alencar procurou descrever os costumes indígenas, apoiado em longos e contínuos estudos sobre a vida primitiva dos primeiros habitantes do Brasil, tá? E aí a gente vai ter, falando sobre os habitantes daquele espaço ali que era o Ceará. Então, a gente tanto vai ter os Tabajaras, como a gente também vai ter os Pitiguaras, que era a tribo inimiga dos Tabajaras. Então, o que que acontece? Quando Iracema está lá embaixo, ó, um dia Iracema, sentada à sombra de uma palmeira, brincava com Suará, a jandaia, né, que quando falava, dava a sonoridade do nome Iracema, Iracema. E quando ouviu um ruído entre as folhagens e se viu diante de um guerreiro branco, Martim, Iracema atirou-lhe uma flecha, ferindo-lhe levemente o rosto. Ele sorriu e a jovem corre para estancar-lhe o sangue e quebra a flecha em sinal de paz. O guerreiro é levado à cabana de Araquém, ou seja, né, o pajé, o pai de Iracema, ninguém menos do que o pai de Iracema, sendo recebido com hospitalidade, embora viesse de uma tribo inimiga, pois era amigo dos potiguaras. Dos pitiguaras, perdão. O que acontece? Quando os guerreiros da tribo veem aquela cena, eles se revoltam, eles ficam enciumados.
Eles dizem, como assim? A gente nunca pôde ter acesso a Iracema, né? A gente não pode chegar nem perto de Iracema. Como é que esse branco chega com ela, é bem recebido, o pajé... E aí, tudo bem? Vem cá, meu filho, vem cá que você é meu, né, meu querido do coração. Isso causa uma revolta enorme, tá certo? E aí, o irmão de Iracema, Calbi, faz a defesa, né? Ó, pessoal, peraí, vamos se aquietar. Ele é amigo da gente, vamos recebê-lo bem. E, né? Como assim? Então, o que que acontece? O pai de Iracema recebe muito bem, oferece as índias para que, né, fiquem ali à disposição dele. Mas Iracema se apaixona de uma forma inexplicável por Martim. Mas o que que acontece? Iracema era virgem porque ela era dona, né, do segredo da Jurema. O que era o segredo da Jurema? Era um licor que era feito para quando houvesse as cerimônias religiosas, esse licor era dado para os guerreiros. Então eles ficavam, e aí, paz e amor, eles ficavam meio malucos, assim, embriagados com o segredo da Jurema. Então ela era a guardiã desse segredo, por isso ela não podia ser desvirginada. Mas com o enamoramento, ela ficou meio abobalhada por Martim. E o que que acontece? Martim tem que fugir da tribo, porque ele começa a ser ameaçado, né? Então, o irmão de Iracema, Calbi, ele diz, ó, amanhã a gente vai fugir, a gente vai embora daqui. Mas Iracema chega para ele e diz assim, então vamos, sei lá, nossa última noite, né? Nossa última noite aqui na tribo. E ela dá o licor, né? O segredo da Jurema para Martim. E ele fica meio... E aí, paz e amor. E ele tem uma alucinação de que houve um relacionamento ali entre ele e Iracema. Mas deixa que não foi uma alucinação. Realmente, Iracema se entregou para ele naquela noite e aconteceu de Iracema ficar grávida, tá certo? Ficou grávida de Martim. Então, vamos ver aqui, voltar aqui um pouquinho para a tela. Iracema se namorou de Martim e foi por ele correspondida, mas ela não podia se casar porque era guardiã da Jurema, bebida sagrada. Irapuã, chefe dos Tabajaras, que era o cara que era louco por Iracema, mas já tinha se conformado que não podia casar com ela porque ela era sacerdotisa, ele ficou muito bravo. Ele disse, como assim, minha gente, né? E jurou matar Martim. Ah, se eu não posso, também ninguém pode. Enquanto isso, Poti, irmão das armas de Martim, que era o amigo, né, de Martim na luta dele em relação às suas guerras, enfim, descobriu onde ele estava. E aí ele combinou com Iracema a fuga de Martim. E antes da partida, aconteceu a noite de amor deles, né, a qual eu já relatei. Iracema resolve fugir com ele, diz, eu tive uma noite de amor com ele, eu sou a mulher dele, eu vou abandonar tudo aqui. Imagina aí que negócio maluco, né? A guardiã do segredo lá de Jurema, importantíssimo para a tribo, abandonou tudo sem pensar duas vezes. Iracema guiava Martim e Poti, que propõe que Martim devolvesse a jovem, né? Ó, vamos devolver a menina lá, você fugiu com ela, mas o certo é você devolvê-la à tribo. Mas ela diz, não, eu vou com vocês, tô decidida, quero ir, vamos embora, tá certo? Aí deixou para trás o lar, o pai, a família, a tribo, a sua cultura e a sua posição. Imagina, né? Ela era a divindade daquela tribo e ela abandonou tudo isso por amor. Quando já estavam em terras pitiguaras, foram alcançados pelos guerreiros tabajaras, liderados por Irapuã, aquele apaixonado por Iracema. Ele disse, vamos atrás dela e eu vou matar esse cara de todo jeito, né? Eu quero, mas infelizmente a tribo tabajara foi
né, teve a perda, ela não conseguiu, então ela foi derrotada, muitos índios tabajaras morreram nessa disputa, e mesmo assim Iracema resolveu seguir Martim, tá certo? Ela não voltou atrás na sua decisão, não. Iracema, Martim e Poti mudaram-se para um lugar paradisíaco, uma praia. Lá nessa praia, então, ela realmente se tornou a esposa de Martim. Mas o que que acontece? Martim tinha deixado uma noiva lá em Portugal, e ele não parava de pensar nessa noiva. Então ele sentia saudades da noiva, do lugar de onde ele era, e Iracema começou a perceber isso, e aí ela caiu na real. Pô, o que foi que eu fiz na minha vida? Tô aqui, me entreguei pro cara, me tornei mulher dele, e ele não para de pensar na noiva lá que deixou em Portugal. Que mancada, né, Martim? Poxa. E aí, o que que acontece? Martim e Poti precisam ir para uma guerra contra os tapuias, que eram os franceses, né? Eram os inimigos, e com o combate da questão da colonização, né? As guerras contra a colonização de outros povos, e deixa Iracema naquele local. Ela passa momentos muito difíceis porque ela está grávida, ela começa a definhar, fica muito triste, fraca, e tem o seu filho Moacir sozinha, depois de sentir muitas dores. Por isso o nome, né? Moacir, o filho da dor, as dores de Iracema, não só as dores do parto, mas as dores que ela sentiu pelo abandono, por não ser amada, não ser correspondida assim como ela esperava. E nós vamos ter aí o que acontece, né? Então, voltando aqui para a tela, Martim e Poti partem para a guerra contra os brancos, que se aliaram aos tabajaras contra os pitiguaras, amigos dos portugueses. Partem sem se despedir de Iracema, que a partir de então passa dias esperando o regresso, cada vez mais fraca. É quando o filho, né, repetindo, é quando o filho nasce, ela está debilitada, muito fraca, o seu leite seca, ela não tem condições, porque a mulher no puerpério, ou seja, né, o pós-nascimento, ela fica muito tensa, os hormônios mexem com a cabeça dela, então é um período ali que a gente vira uma panela de pressão, e o leite secou. O que acontece? Ela coloca filhotes de uma cadela para sugar o seio dela, para ver se há uma estimulação para que ela volte a dar o alimento a seu filho, mas ela já está realmente muito debilitada e não consegue. É quando Martim volta e vê, né, descobre que eles tiveram um filho, vê Iracema naquela situação, e ela entrega o filho a Martim e pede para que ele cuide dela, porque ela não tem mais condições de viver, e pede para que ele enterre o corpo às margens daquela praia que foi o local onde ela passou os dias mais felizes da vida dela, tá certo? Embaixo de uma palmeira. Voltando aqui para a tela. Novamente, Martim e Poti se ausentam para novas batalhas. E aí, isso aqui eu já falei. Vamos lá. Tá, então aqui, embora Martim segue. O que acontece? No início do livro, eu esqueci de falar isso. No início do livro, a primeira parte vai mostrar Martim com o filho num barco e um cachorro indo embora para a Europa, tá certo? Então, isso é o fim e, ao mesmo tempo, o início da história de Iracema, tá certo? E aí nós temos a questão da obra Iracema, que vai falar justamente sobre essa questão do filho, né? Que é a miscigenação. Então, é o primeiro habitante do Ceará e, historicamente, o primeiro habitante brasileiro. E aí, o que é que nós temos aqui? Para finalizar, muitas vezes Martim voltou às terras onde viveu com Iracema para matar a saudade. O pássaro, né, então a jandaia, ainda cantava na palmeira, mas já não repetia o nome de Iracema. Tudo passa sobre a terra. Então, nós temos aí, né, a representação, então, do que aconteceu
com essa história Iracema, sobre a lenda do Ceará, tá certo? Então, ali, justamente onde ela foi enterrada, o seu corpo foi enterrado, é hoje a praia de Iracema, lá no Ceará, que vem dessa lenda contada por José de Alencar. Lembrando que, apesar de ser uma lenda, retomando, né, o que eu havia dito, ela tem elementos historicamente verdadeiros. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido, né, assim, dinâmica, a forma de explicação tenha ficado clara, a ponto de vocês agora fazerem as atividades que eu deixei proposto, as atividades propostas que estão no livro, tá bom? Então, obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Beijo no coração, cuidem-se, tá bom?